Já parou para pensar que a Bíblia, esse livro antigo, pode conter uma explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até mesmo o seu futuro? Neste vídeo você finalmente entenderá toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, explicado de forma clara, profunda, em ordem cronológica, profunda e... No começo só existia Deus, não havia tempo, dor ou escuridão, apenas um Deus eterno, perfeito e amoroso. E então Deus disse: haja luz. E a luz brilhou com sua voz. Ele criou tudo o que existe, os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais e finalmente a obra-prima da criação, a humanidade. Adão e Eva foram criados por Deus no Jardim do Éden, um lugar de perfeição e harmonia, onde desfrutavam de uma comunhão íntima com o Criador. Eles caminhavam lado a lado com Deus, sem culpa, medo ou morte. Adão foi formado do pó da terra e Eva foi criada a partir de uma costela de Adão. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, dotados de livre-arbítrio e responsabilidade sobre a criação terrena no jardim. Havia árvores frutíferas, rios cristalinos e animais dóceis. Deus concedeu a Adão o encargo de dar nome a todos os animais, revelando sua autoridade, dada pelo Criador. A única restrição imposta por Deus era em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva desfrutavam da presença constante de Deus, vivendo em perfeita comunhão com Ele e desfrutando da beleza da criação que os cercava. No Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, desfrutando da beleza da criação ao seu redor. Eles caminhavam pelos jardins floridos, conversando com o Criador e cuidando dos animais. Adão, com sua sabedoria dada por Deus, nomeava cada ser vivo de acordo com sua natureza. A presença divina era palpável, preenchendo seus corações de alegria e paz. A árvore do conhecimento do bem e do mal ficava no centro do jardim, representando a escolha que o casal teria que fazer. Deus havia dado a Adão e Eva liberdade para desfrutar de tudo no Éden, exceto o fruto daquela árvore específica. Essa restrição não era uma imposição arbitrária, mas uma oportunidade para demonstrar confiança e obediência ao Criador. No entanto, a serpente astuta semeou dúvidas nas mentes de nossos primeiros pais, questionando as intenções divinas. Eva sucumbiu à tentação primeiro, seguida por Adão. Ao comerem do fruto proibido, sua visão espiritual foi obscurecida, e eles experimentaram pela primeira vez sentimentos de culpa e vergonha. O pecado entrou no mundo pela desobediência humana. A harmonia foi quebrada, o relacionamento íntimo com Deus foi interrompido. A queda de Adão e Eva não apenas afetou seu próprio destino, mas lançou uma sombra sobre toda a criação. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram à única restrição imposta por Deus no Jardim do Éden. A serpente, representando o inimigo, enganou Eva, levando-a a duvidar da bondade de Deus e a desejar o fruto proibido. Ao ceder à tentação, Eva ofereceu o fruto a Adão, que também comeu. Nesse momento, sua comunhão perfeita com Deus foi quebrada. Sentimentos de culpa, vergonha e separação surgiram pela primeira vez. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado da humanidade, trazendo dor, sofrimento e mortes. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida e enfrentando as consequências de sua desobediência. No entanto, mesmo diante da queda da humanidade, Deus não abandonou seu plano de redenção. Sua graça e misericórdia estavam presentes desde o início, apontando para a futura vinda de um Salvador que restauraria a relação entre Deus e o homem. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade se viu imersa em um mundo marcado pelo pecado e separação de Deus. No entanto,
Em meio à escuridão, uma promessa de esperança brilhou. Deus declarou que da descendência da mulher surgiria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre o mal e a restauração da comunhão. Perdida, essa promessa apontava para um redentor futuro, um Salvador que traria libertação e reconciliação com o Criador. A espera por esse Messias se tornou uma âncora de esperança para toda a humanidade, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da redenção estava destinada a brilhar. Após a humanidade se afastar de Deus e a corrupção se espalhar pela terra, Deus decidiu agir diante da extrema maldade dos homens nesse contexto sombrio. Noé se destacou como um homem justo e íntegro, que andava com Deus em meio à perversidade que dominava a sociedade. Diante da iminente destruição que viria sobre a terra, Deus escolheu Noé para construir uma arca, uma embarcação gigantesca capaz de abrigar sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Durante décadas, Noé dedicou-se à construção da arca seguindo as especificações divinas, enquanto alertava as pessoas sobre o juízo iminente. O dilúvio veio como um ato de justiça divina contra a maldade humana, mas também como um ato de misericórdia ao preservar a vida por meio da arca. Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, e após o recuo das enchentes, Deus estabeleceu uma nova aliança com toda a criação por meio do arco-íris, simbolizando sua promessa de nunca mais destruir a terra dessa forma. A história de Noé e a arca é um lembrete do cuidado divino em preservar aqueles que andam em retidão diante dele. Após a humanidade se afastar de Deus e a corrupção se espalhar pela terra, surgindo a necessidade de um plano divino de redenção, Deus escolheu Abraão, um homem comum de uma família pagã, para iniciar uma nova etapa em sua história com a humanidade. Abraão foi chamado por Deus para sair de sua terra natal e seguir em direção a uma terra desconhecida que o Senhor lhe mostraria com fé e obediência. Abraão partiu rumo ao desconhecido, confiando nas promessas divinas. Durante sua jornada, enfrentou desafios, provações e momentos de dúvida, mas em cada passo dado em direção à terra prometida, sua fé foi fortalecida. Deus fez alianças com Abraão, prometendo abençoá-lo abundantemente e tornar sua descendência numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Por meio de Abraão e sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. A história de Abraão é marcada por atos de fé, sacrifício e confiança no plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos devido à inveja que despertava neles, levado ao Egito. José enfrentou diversas provações, sendo injustamente acusado e preso. No entanto, sua habilidade em interpretar sonhos chamou a atenção do faraó, que o libertou e o nomeou governante do Egito por meio da interpretação de sonhos. José previu 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Sua sabedoria permitiu ao Egito se preparar para a crise. Durante a fome, seus irmãos vieram em busca de alimento e foram surpreendidos ao encontrar José vivo e bem-sucedido, emocionado com o reencontro. José perdoou seus irmãos e promoveu a reconciliação familiar. Essa história ilustra como Deus pode transformar situações difíceis em oportunidades de bênçãos e restauração. Após a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, liderada por Moisés, o povo enfrentou um longo e desafiador caminho em direção à terra prometida. Durante essa jornada, Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, demonstrando sua presença constante e proteção sobre eles. No entanto, mesmo diante dos milagres e provisões divinas,
O povo frequentemente duvidava e murmurava contra Deus e Moisés. Em um desses momentos de desconfiança, quando a nação estava sedenta no deserto, Deus ordenou a Moisés que falasse com uma rocha para que dela jorrasse água. No entanto, Moisés, tomado pela frustração diante da rebeldia do povo, em vez de falar com a rocha como ordenado por Deus, a golpeou 2 vezes com seu cajado. Mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, fez água jorrar da rocha para saciar a sede do povo. Esse episódio serviu como um lembrete da importância da obediência completa às instruções divinas e também das consequências da desobediência, mesmo por parte dos líderes escolhidos por Deus. Após a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, liderada por Moisés, o povo enfrentou um longo e desafiador caminho em direção à terra prometida. Durante essa jornada, Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, demonstrando sua presença constante e proteção sobre eles. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com Israel através dos 10 mandamentos, revelando sua lei e expectativas para seu povo escolhido. Os mandamentos abrangiam questões como adoração exclusiva a Deus, respeito aos pais, proibição do roubo e do assassinato, entre outros princípios fundamentais para uma sociedade justa e piedosa. No entanto, mesmo diante da manifestação da glória divina no monte e das instruções claras dadas por Deus, o povo de Israel muitas vezes se desviava do caminho da obediência. Suas constantes rebeliões e idolatria entristeciam o coração de Deus, que enviava profetas para advertir sobre as consequências de seu pecado e chamá-los ao arrependimento. A aliança feita no Monte Sinai não era apenas um conjunto de regras, era um convite para um relacionamento íntimo com o Criador que exigia fidelidade e amor mútuos. A história de Israel no deserto é um lembrete poderoso da importância da obediência aos mandamentos de Deus, como expressão de gratidão pelo seu amor redentor. Após séculos de espera e profecias, o Messias prometido finalmente nasceu em Belém, cumprindo as Escrituras e trazendo esperança para um mundo mergulhado em trevas. Jesus veio como a luz do mundo, o Salvador aguardado para redimir a humanidade de seus pecados e restaurar o relacionamento perdido com Deus. Seu nascimento humilde, em uma manjedoura, foi o início de uma jornada extraordinária que impactaria para sempre a história da humanidade. Ele cresceu em sabedoria e graça, revelando gradualmente sua natureza divina por meio de milagres, ensinamentos poderosos e um amor inigualável. Jesus não apenas proclamou o reino de Deus, mas demonstrou com sua vida o que significava viver segundo os princípios do Pai Celestial. Sua mensagem de perdão, misericórdia e amor desafiou as estruturas religiosas da época e atraiu multidões sedentas por verdade espiritual através de parábolas simples e profundas. Ele revelou os mistérios do reino dos céus e convidou a todos para fazerem parte dessa nova realidade espiritual. No entanto, sua missão divina envolvia mais do que palavras inspiradoras. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai ao sacrificar sua própria vida na cruz. O Calvário tornou-se o cenário da maior demonstração de amor já vista, onde o Filho de Deus, involuntariamente como sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua morte não foi o fim, mas o início de uma nova aliança entre Deus e selada pelo sangue derramado do Cordeiro. 3 dias após sua crucificação, Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte e inaugurando uma nova era de esperança e redenção para todos que nele creem. A ressurreição não apenas confirmou sua divindade, mas também garantiu aos crentes a promessa da vida eterna, junto ao Pai Celestial.
Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e ensinou sobre o reino vindouro antes de ascender aos céus, diante dos olhos maravilhados dos que o amavam. Antes de partir, ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar nos corações dos crentes e capacitá-los a continuar sua obra na terra. Assim encerra-se esta parte da história bíblica com a ascensão triunfal de Cristo ao céu, deixando à humanidade um legado eterno de salvação e esperança. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber sempre novos conteúdos bíblicos que edificam a sua fé. A Bíblia não é apenas um livro religioso, é uma carta de amor, e seu nome está no final. Jesus morreu para que você possa viver sua vida. Esta história pode se tornar sua hoje.